Tchim Podcast, onde o brinde é para você que está nos assistindo e nos acompanhando. É um grande prazer estar aqui entrando na sua casa e participar desse momento com vocês. Meu nome é Henrique Pinheiro, André Gama e Irã Soares. E antes de falar do nosso convidado especial, Irã e André, quero falar dos nossos colaboradores. O Pata Segura desenvolveu um produto para os nossos amiguinhos de 4 patas. As almofadinhas deles ficam ressecadas. E esse produto é incrível. Vocês vão ter todas as explicações no site e depois isso vai ser disponível para vocês. O outro colaborador nosso, parceiro, é o Edivan, um assistente de bolso, um terapeuta de bolso da saúde emocional e autoconhecimento. Imagina você em qualquer lugar que você estiver, você puder ser possível acessar um terapeuta de bolso. É incrível. Eu tenho usado, tenho compartilhado com vocês e é muito importante. Maravilhoso. Não é verdade? E o nosso Empório Planeta do Vinho, que nos oferece cada vez rótulos mais incríveis, degustações e experiências magníficas. Não é isso, Irã Soares? Temos lá no Empório 700 rótulos diferentes. Mais cerveja. Temos cerveja, temos queijos, empanadas. Tudo isso aqui é do Empório, né? Tudo do Empório. Tem um espaço lá de degustação lá mesmo A gente no toca local, muita né? música lá, tem jazz, blues, Ok. banda ao vivo. E eu queria, mais uma vez aqui, chamar um brinde, porque a gente vai trazer o nosso convidado, que é uma pessoa muito especial. Um brinde. Vambora pro brinde. Vambora. Bora pro Tim-Tim. Quem é o nosso convidado? É o Edmundo Penaforte. Gostaria muito de ouvir a sua história, eu estive com você. Na verdade, a sua história me encantou. Então, ouvir você falando e contando da paixão, de como você se desenvolveu, todo o seu repertório, sua história de vida. Eu conversei com meus amigos aqui, meus sócios, e falei, a gente precisa trazer o Edmundo lá no podcast para ele falar, para ele contar essa história para o Brasil, contar essa história para o mundo. Sim. E eu quero ouvir, Edmundo, eu quero que você nos conte tudo o que é possível contar, tomando vinho, tomando água e degustando aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu? É um grande prazer ter você aqui. Obrigado, meu amigo Henrique, né? Irã e demais amigos que me convidaram. Para mim é um privilégio estar com vocês aqui. Eu cheguei agora da Paraíba, estou aqui em São Paulo, então já conheci amigos aqui em São Paulo, isso é maravilhoso. A gente precisa de amigos, nós não podemos andar só. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, e em especial para contar a história daquilo que eu conheço, né? Que é o empreendedorismo. Que Deus me deu esse privilégio de poder empreender na nossa nação, no nosso país, e ser vencedor, né? Que é um desafio maior. A gente sabe que, vamos dizer lá, 80% das empresas novas, segundo o Sebrae, elas fecham no primeiro ano de vida. E no segundo ano fecham mais 10%. Então, só sobrevive no nosso país 10% das empresas após 2 anos. E eu sou um privilegiado, porque nós conseguimos sobreviver até hoje, após 35 anos, continuamos no mercado forte e crescente. Glória a Deus por isso e gratidão sempre a Ele. Perseverança, né? Perseverança Que é o a gente nome... conversou lá atrás. Perseverança é o nome que eu gosto de andar com Ele. Sim. Perseverança é permanecer por baixo no meu ponto de vista. Sim. Então, se você está querendo conquistar algo, tem um alvo, tem um projeto, tem um sonho, Sim. você está por baixo, você está sonhando. Então, você tem que perseverar. Então, você tem que permanecer por baixo. Esse é o meu lema. E a outra é gratidão. Temos que ter gratidão às pessoas, temos que ter gratidão ao Deus que nos deu o privilégio de poder conhecer o mundo, conhecer amigos, como aqui estamos, e prosseguir a vida de empreendedorismo, que é aquilo que eu entendo, e fui muito bem sucedido na minha empresa. Você começou onde? Onde iniciou a sua trajetória? Bacana, boa pergunta. Eu iniciei em Campina Grande, né? Sim. Campina Grande, eu era propagandista médico. A Paraíba, minha irmã costureira ainda hoje continua após 72 anos de idade, após 35 anos de empresa, ela continua trabalhando lá conosco. A minha mãe tem 97 anos, e esse é um privilégio, ela continua costurando. Então, é um fenômeno. Então, está na raiz nossa costura. E aí começou esse projeto há 35 anos atrás, quando a minha irmã começou a fazer algumas camisas e não tinha condição financeira de bancar um projeto. Não tinha sonho, era só para meio de sobrevivência, e eu
banquei o projeto e peguei para mim o projeto e demos continuidade com 20 camisas, 20 unidades, com 3 máquinas usadas, maravilhosa essa história, porque quando eu iniciei eu tinha 3 máquinas usadas. Eu comprei uma em Santa Cruz de Capibaribe e 2 em Fortaleza, todas 2 usadas, todas 3 usadas. E aí Deus prosperou. Aquelas E máquinas hoje- que tem reta, overlock, é isso? Isso. O início de tudo foi com uma reta que a gente chamava chinesinha, que era uma Sei, máquina sei. muito pequenininha, Sim. e tinha as retas domésticas, né? Certo. Depois foi passando para as galoneiras, overlock, travete, a máquina de bolsa, e aí vai diversas máquinas de pregar Diversos botão, então uma série de máquinas para fazer uma camisa. Legal. Você falou aí de sonho, e tem essa coisa do empreendedorismo, né? Uma coisa é o sonho, outra coisa é você alcançar, né? E virar um trabalho, que acredito que muitas dessas empresas que fecham, eu também sou empreendedor, o Irã também, o Henrique Nós também, todos, né? todos nós. Ficam só no sonho, né? E aquela fantasia que, claro, acontece, mas não é uma historinha da Disney, né? Existe um caminho grande aí. Qual que é essa distância do sonho com a realização de um negócio bem-sucedido? Na minha mente, assim, eu entendo que a palavra é perseverar, permanecer por baixo, ir em busca do seu sonho. Eu gosto de falar de que a gente tem que ter um alvo e ir em busca dele. Para isso, precisa se sacrificar. É sacrificante qualquer alvo, qualquer sonho, qualquer projeto que a gente vá realizar em qualquer negócio da vida nossa, familiar, pessoal ou profissional. Em especial o profissional, que é muito difícil, não é fácil. Por isso que a palavra perseverar está sempre no meu vocabulário, porque você tem que permanecer por baixo e ter muita, eu vou dizer assim, vontade, força de vontade. E ir em busca desse sonho, desse projeto de vida. Eu passei, vou dar um exemplo, 18 anos da minha vida perseverando para chegar a comprar um carro novo. Certo que naquela época era bem mais difícil de hoje. As coisas são mais fáceis com o advento da tecnologia, da internet, desses meios de comunicação. Você chega mais rápido no seu cliente. Mas a palavra é perseverar e nunca desistir. Tem uma frase que todos nós conhecemos, que ele não sabia que era impossível, foi lá e conseguiu. Eu, recentemente, estava andando aqui pelo Brás e vi a quantidade de lojas de produtos de confecções, de camisa em especial, que eu trabalho com roupa masculina. Vamos dizer de roupa masculina. Então, se você for pensar na quantidade de empresas, da quantidade de lojas, de fornecedores que existe, você já desiste do seu sonho. Então, a gente não pode dar ouvido, nem olhar e ver de que aquilo ali não tem muita gente produzindo. Lembre-se da frase. Ele não sabia que era impossível, foi lá e conseguiu. Foi como eu. Eu não pensava, não sonhava, não imaginava que tinha concorrentes. Eu achei que só tinha eu fabricando roupa. Então, esse foi o meu projeto e fui atrás, em busca. Houve muitas quedas, muitos desafios. Sim. Agora, bastante quedas, muitos desafios, muito difícil, não é fácil. Aqui é uma sugestão para quem quer empreender, os novos empreendedores que tem um projeto novo. Se tiver uma fonte de renda, só pode deixar essa fonte de renda, que seja de emprego ou não, após a empresa estar já estabilizada. Eu tive esse privilégio, conciliei o meu trabalho, o meu emprego com a minha empresa. Então, foi um diferencial para que eu permanecesse. Eu acho muito difícil você iniciar um empreendimento exclusivo sem ter uma outra fonte de renda. Sim. Então, a minha opinião é nunca deixar a sua fonte de renda e iniciar um novo negócio. Mesmo porque a experiência do Sebrae, as estatísticas, Sim. e o estudo dele lá é de 80% no primeiro ano já fecha, 80% das empresas são fechadas. É muito grande, né? É muito grande. Exatamente. Então, por isso que nós temos que ter uma fonte de renda para empreender. Pena Forte, você falou da sua mãe e da sua irmã trabalhando. Irmã, Sua empresa é familiar. Tem mais familiares que trabalham na sua... como eu falei, eu sou um privilegiado, né? Certamente todos nós aqui somos privilegiados. Hoje, quem toca a empresa são meus filhos. Certamente é familiar, estritamente familiar. Sim. A minha irmã tem 72 anos e ela continua como modelista da empresa. Certo. Tá certo? 35 anos sendo modelista. É Maria Penaforte, né? Quem devo tanto também
a ela. E hoje nós passamos o bastão para os nossos 2 filhos que Deus nos deu. São casados e eu sou um privilegiado nessa área aí, porque nós soubemos administrar com muita luta, com muito sacrifício, com muitos desafios, com muitas quedas, para poder manter esse negócio em pé, esse negócio familiar. Você sabe que não é fácil viver em família, e mais em família comercial, onde cada um quer tem um jeito colocar, de pensar, jeito quer colocar ideia. Sim. Colocar ideia, Sabe que eu fiquei exatamente. curioso com uma coisa, Penaforte? O nome. O nome da empresa e o seu sobrenome, que é o seu nome, né? Penaforte e o Miyoshi. Eu gostaria de... Você contou para mim, né? Mas eu acho que o público... É algo importante para eles saberem, né? De onde surgiu isso? Achei criativo, muito criativo. Sim. De uma genialidade dele num determinado momento da vida dele, no início, né? No início, certamente. O Penaforte é da família, né? Na minha cidade, Campina Grande, tem lá a indústria Penaforte. Chegar na cidade de Campina Grande hoje, é uma empresa grande, começou com 3 máquinas, mas hoje a gente tem diversas máquinas, muitas máquinas. Todo mundo conhece e sabe onde é a indústria Penaforte. É a empresa hoje mais renomada no estado da Paraíba, em termos de moda. Nós trabalhamos com moda. Então, é uma empresa hoje de destaque, na cidade e no estado. E o nome Penaforte, a indústria Penaforte, devido à família Penaforte, meu nome é Raimundo Penaforte, para os íntimos, para os familiares, para os amigos, Edmundo, porque na minha mãe me chama de Edmundo. Então, daqui a pouco a gente vira amigo, pode chamar de Edmundo. Então. Daqui a pouco vira amigo. Ainda não, tá no caminho, né? Até então é Penaforte. Penaforte, né? Até terminar o podcast, a gente Será que a gente amigo. vira no... É que ele não bebe, né? Se ele bebesse, já era Edmundo, né? É Edmundo. Mas vai ser Edmundo para você daqui a pouco. Daqui a pouco, Você né? continua bebendo. Mas você avisa, né? E o nome da marca Miyoshi, hoje é a Miyoshi, né? A marca de destaque é Miyoshi. Eu ficava sonhando à noite, acordava de madrugada e ficava escrevendo palavras, frases, para unir e encontrar um nome. Para chegar a esse nome Miyoshi, foram vários nomes, vários testes, vários desafios. Nós criamos várias marcas, usamos essas marcas, produzimos produtos com ela. E eu tinha um projeto depois que, vamos dizer assim, eu tenho 2 marcas mais fortes, que é a Avelan, que é a primeira que criou destaque, criou nome, e depois veio a Miyoshi, que é a mais famosa hoje, vamos dizer assim, que é a destaque nacional. Então, a Miyoshi, eu tinha um sonho de ter uma marca exclusiva para lojas ou para lojistas. Até então, eu vendia roupa, eu vendia produtos. Hoje não, a gente vende moda, porque nós estamos em shopping, tal, tem lojas diferenciadas, está bem representado hoje nos melhores shoppings do Nordeste. Nossa marca é mais Nordeste, acho que 90% Nordeste, né? Sim. Estamos chegando aqui no Brasil agora, espalhando para o Brasil. Então, toda noite eu estava lá botando Hawaii, aí eu botava Quasno, aí eu botava Pulse, aí eu botei Kyoto, aí eu botei Avelan, e aí foi. Obsessão, foi vários nomes para chegar a Miyoshi, mas eu via um nome, por exemplo, Avelan, eu achei que era interessante o nome Avelan, achei bonito, sim, e coloquei Avelan. Sim. E depois veio, por último, o nome Miyoshi e ficou. Aí tem Guilherme, quer dizer, foram várias tentativas, com vários nomes, para poder chegar ao nome principal, que hoje é que tem um que bate o sininho, né? Quando você fala, é esse aqui. É esse aqui. Fala em bater o sininho, ó. Tintim. Então vamos participar do Tintim. Estamos juntos no Tintim. Assim, os nomes geralmente a gente vai colocando, mas tem uns que ainda não é isso. É a mesma coisa do logotipo, né? Logomarca. Às vezes você olha, fala, ainda não é isso. Quando você bate o olho e fala, é isso aqui. Aí parece que tudo começa a andar, né? É verdade. Esse nome tem algum significado, assim? Hoje, depois de pesquisa, também não sabia de nada, porque era Miyoshi. Então, a Miyoshi, achei um nome bonito, interessante, como os demais outros. Aí eu achei bonito, esse foi o que mais se identificou. Certo. E aí, hoje, Miyoshi é garoto, moleque, em francês. Tá? Interessante. Então, interessante. Bateu um nome aí... Mas você nunca tinha tido Nada. Impressionante. Impressionante. Porque é um nome diferente, que é um nome, né? É um nome real mesmo. O nome masculino ficou aí, né? Interessante, nome real. Aí tem uma história interessante sobre o nome. A primeira loja que eu fui colocar em João Pessoa, no shopping, era eu mesmo que estava fazendo. Estava lá todo melado de gesso,
né? Todo melado de tinta pegando em Essa parte pau. ninguém conta, né? Essa parte só ele conta. Eu tava lá na loja e quebrando tudo lá e montando uma loja, a primeira loja no shopping da Paraíba, em Mangabeira, shopping Manaíra. E aí passou um cliente lá do shopping, perguntou a mim assim, essa marca Mioche, essa marca é da França, nome bonito, de onde é essa marca? Eu não sei não, eu tô aqui só montando a loja, tô aqui só trabalhando. É sempre assim. Eu tava lá, todo melado de gesso, Lógico. né? Não dava nem para falar que era montando a dono, loja. né? Não. Eu fosse falar que era dono, ele não acreditava. É um sonhador, realmente eu fui um sonhador sempre. Eu queria só voltar um adendo com a pergunta com relação à empresa familiar. E hoje nós tivemos o privilégio de dividir nossa empresa. Isso é um exemplo importante para empresas familiares. Eu queria destacar isso, que nós conseguimos, eu, minha esposa e os 2 filhos. Sim. E nós conseguimos, juridicamente, colocar 25% para cada um. Então, hoje eu tenho 25% da empresa, a minha esposa também, e meus 2 filhos, cada um tem 25%. Isso por quê? Para estimular eles a trabalharem, porque sabia que a empresa era dele. Sim. Então, isso foi bacana. Hoje nós estamos desfrutando como investidor, vamos dizer assim. Sim. E quem toca 100% da empresa hoje é Juan e Renan. São meus 2 my beloved sons, são meus filhos amados. E esse formato está funcionando? Ô, André, só dividir assim, você acha que isso é algo que tem que ser implementado em outras empresas, outras famílias? Empresa familiar eu acho fundamental. Tá. Isso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na empresa, porque você tinha uma retirada. Tá. O outro queria tirar mais, um achava que era melhor do que o outro. Não, eu trabalho mais, eu sou financeiro, eu sou comercial, não, eu sou o representante. Então, existia muitas discórdias entre nós, os 4. Sim. E depois de muita luta, muito desafio, hoje caminham tudo em paz, porque cada um tem a consciência do que deve fazer e sabe o quanto representa para você. Porque para mim, empresa familiar, futuramente serão deles. Serão deles futuramente 100%. Mas para que em vida a gente tivesse uma comunhão familiar melhor, Sim. foi o melhor caminho que Deus permitiu que acontecesse na nossa vida, na nossa empresa. E hoje está uma roda bem organizada. Achei muito interessante isso, Penaforte, você falar, porque a maioria das famílias que eu vejo com patrimônio, com empresa, eles não dividem, e o filho fica lá improdutivo muitas vezes, e dá muito problema. Né, André? Você ia fazer uma pergunta para o Penaforte? Você falou da história, você ficou 18 anos aí para você conseguir realizar um sonho, que era ter um carro, e aí agora já são 35 anos. Carro novo. Um carro novo. Você alguma vez pensou em desistir de tudo? Não. Na formação da empresa, no início da empresa, com todos esses desafios, não. Eu tinha um projeto de encerrar ela, mas nunca de desistir. Por exemplo, eu tinha um projeto de quando chegasse com uma certa idade, se meus filhos não fossem dar sequência à empresa, certamente ela já estaria fechada. Porque o desafio é muito grande, o fardo é muito pesado, é muito árduo. Foram muitos desertos no início da caminhada, nesses 18 anos de sofrimento. Empreender não é fácil. Mas quando você fala em encerrar, é vender a empresa, né? Seria encerrar ou vender. Na realidade, na minha época, no meu pensamento, não existiria essa questão de vender. Hoje não. Hoje qualquer empresa é vendável. A empresa tem preço, não valor. Na verdade, hoje as empresas são preços. E antigamente não passava pela minha ideia essa questão de venda. Era de encerrar mesmo as atividades e tal, depois de chegar num certo prédio. E, vamos dizer, construir um prédio, um edifício com 50 ou 100 apartamentos e viver de aluguel. Sim. Esse era um projeto final, pós-encerramento da empresa, mas não desistência. Mas aí os filhos... Eu tinha um filho, Juan, que jogava bola tal, jogou no Corinthians, São Paulo, foi para o Brasil, jogou nos Estados Unidos. Jogava muito bem. Muito bem, né? Era craque, né? Não só para o pai, mas se o Corinthians chamou ele para jogar e o São Paulo foi convidado. Não tem como não ser bom. E aí ele desistiu com 19, 18 anos. Não, pai, aqui não dá para mim, isso não é a minha praia, eu vou voltar para aí para trabalhar mais com o senhor. Certo. E essa história tem que ser contada. Penaforte, Pode falar. Eu só queria continuar. Pode continuar. Isso é bacana. Isso é bacana. Precisa as pessoas ouvirem.
Meu filho ligou para mim com 18 anos, ele tinha saído do São Paulo, tinha ido já para o Braga e tal, tinha voltado também, não tinha gostado, e foi uma tentativa no Irati, no Paraná. E aí ele ligou para mim chorando. Pai, não dá mais para mim jogar bola, não quero jogar bola. Eu perdi a minha vida, tenho 18 anos, e eu não aprendi, não estudei, não sei de nada, começou a chorar. Por telefone. Essa história tem que ser contada. Eu digo, meu filho, eu sou seu pai. Você está falando com seu pai. Você venha para aqui para casa que eu vou ensinar todos os detalhes, passo a passo, todas as nuances de uma empresa e de confecções que eu entendo. E isso fiz. Cheguei lá, ele chegou lá, coloquei ele na mesa, ele ficava de lado, chegava o representante com os tecidos, ele olhando os tecidos, igual isso aqui é de algodão, isso aqui é misto, isso aqui é de poliéster, isso aqui tem poliamida no meio. Ele foi conhecendo os produtos. Hoje ele pega no tecido e diz que composição do tecido é. Não, essa composição aqui é misto, é poliéster com algodão só no toque. Só no tato, como assim também? Eu faço com uma experiência que é o dia a dia, ele vive isso. Mas esse adendo maravilhoso foi esse chorar dele. E eu, como pai, trouxe, ensinou. Hoje ele toma de conta da empresa, mais o outro irmão. Então, há tanto tempo atrás, você já colocou seu filho como um trainee na sua empresa. Ele foi aprendendo passo a passo todo o processo. É verdade. Parabéns. Hoje em dia são as palavras bonitas, trainee. Trainee. É corporativo. Eu vou aprendendo. Se eu me soltar aqui, isso foi maravilhoso. Isso foi um destaque que hoje ele tem gratidão a isso. Ele não esquece. Meus filhos não esquecem de falar e de agradecer por tudo que fizemos juntos. Pessoal, temos um link com desconto aqui na descrição do Edivan para saúde mental. Tim 10. Quando foi que você entendeu que a empresa tinha funcionado? Em que momento você soube que você plantou, começou a render realmente frutos e se tornariam esses frutos que são hoje? Depois, se você quiser já emendar e falar da expansão, que eu vi que a empresa vai fazer até 2027. Certo. É um fato interessante. Quando eu percebi que a empresa dava para tocar sozinha, dava para sobreviver, ela dava para viver só, eu tive que deixar o meu trabalho, o meu emprego. Meu emprego de uma multinacional poderosa, eu era propagandista médico não vou citar o nome aí, da Sanofi, que é uma empresa renomada mundialmente, e tive que pedir as contas. Foi muito doloroso para mim, para a família, para a esposa e para os meus amigos. Meus amigos, isso é negócio de louco, você é louco deixar um emprego de representante, propagandista da Sanofi, uma empresa multinacional poderosa mundialmente, e aventurar, arriscar, empreender. Eu digo, não, já está. Se eu sei vender medicamento, eu sei vender confecção também. Mas eu já estava com a estabilidade que Henrique perguntou. Eu já tinha 26 funcionários, mas mesmo assim, eu tinha 26 funcionários e continuava administrando. Agora, veja bem o trabalho que eu tinha. Eu trabalhava até 6 horas da noite, chegava em casa e ia, vamos dizer, infestar os tecidos, como a gente chama. E no dia seguinte, 4 da manhã, eu me acordava para cortar o tecido. Então não era fácil, porque de 7 horas da manhã eu tinha que estar no hospital para visitar os médicos. E eu era o propagandista, o representante número 1 da empresa, em termos de vendas. Porque eu era vendedor, sempre fui vendedor. Sim. Eu vivia de venda, empresa é comissão. Então eu vivia de comissão, era o destaque da comissão, porque eu queria empreender, eu queria crescer. E aí, além de ser bom na minha empresa, eu teria que ser bom também na empresa dos demais, que também era o meu sustento, era de lá. Mas aí quando, eu acho que tinha mais ou menos aí, deixa eu ver lá, uns 6 a 8 anos de empresa, foi quando eu desisti. Não vou dizer, sei não, 10 anos de empresa. Foi quando eu saí do laboratório, isso agora vou tocar o barco sozinho. Eu e minha esposa, né? Tem que abrir um adendo aqui, que eu nunca fui administrador financeiro. Financeiro Sim. não era comigo. Vendedor não sabe administrar, vendedor sabe vender. Sim, e não dá. Vendedor com finanças, financeiro é diferente. Vendedor sabe vender, cobrar é financeiro. E a minha esposa é uma excelente financeira e uma excelente cobradora também. Eu era um excelente vendedor. Fiquei com dó de você agora. Aí foi os dois. Aí era no financeiro, era com ela. Só na empresa é assim ou em casa também ela sabe cobrar? Geralmente ela sabe, igualmente. Mas você falou um negócio que para mim é bem pontual, assim. Geralmente a gente não ouve essas coisas e eu queria tocar. Você falou do seu entorno, da família, dos amigos.
não te apoiarem, assim, não tem um apoio, porque fica todo mundo meio com medo. Eu também passei por isso quando eu saí do trabalho que eu tinha, que tinha uma boa remuneração para tocar o meu negócio hoje, que é um centro cultural, e mesmo da minha esposa que estava junto, mas tem aquele medo, e todo mundo fala, você é louco, é a mesma história. Como que você vai deixar um salário? Tal? Mas, cara, mas esse é o meu negócio, é isso aqui que me pulsa, que faz eu vibrar, né? E o Henrique fala umas coisas muito interessantes sobre isso, que quando a gente quer se destacar, as pessoas que estão no nosso entorno, elas não querem que a gente se destaque. Isso é até inconsciente, né, Henrique? Exatamente. Eles querem lidar a gente com aquela pessoa que eles conhecem. E você se destacar, vai ter que mexer com elas, de lidarem com uma nova pessoa. Porque a gente realmente vai para outros lugares. Eu não falo, não é que é acima, abaixo, é um outro lugar, né? Então, Patamar, né? E a gente lidar com todos os desafios do negócio e mais essa pressão psicológica ali que a gente tem do entorno, não é para qualquer um. É verdade. Quero continuar na pergunta dele para você. Isso que o André está falando é importante, né? Essa questão que você trouxe de que às vezes nós não vamos ter apoio próximo. Como que você lidou com isso? E se teve separação de algumas pessoas próximas da família, ou se depois passou e se juntaram? Porque aparece um monte de coisa nesse momento, né? Não é fácil. Não é fácil, tem 100% de certeza. Esse eu acho que é o dia a dia de qualquer pessoa ou ser humano que vai empreender, que deixa o seu negócio, seu emprego, sua fonte de renda. Comigo não foi diferente. Foi desafio, muita discussão. Eu acho que assim, o peso maior foi da minha esposa. O sofrimento maior, a crítica maior foi da minha esposa. Você é louco, vai matar os filhos de fome? Nossa, sabe? É pau pesado. Aí os colegas de trabalho. Aí a diferença entre a família, a esposa, dos outros amigos, é que a esposa quer a sua estabilidade, quer o seu bem, Sim. quer o bem da família, quer o bem familiar. Os outros eu não sei. Hoje em dia é muito difícil você se alegrar com o crescimento do próximo. Então, esse é o problema. Eu digo aos amigos que assim, não conte as suas fraquezas para ninguém. Selecione as pessoas, que são muito poucas que vão te ajudar. Sim. Isso é uma grande dica. Da mesma forma, não conte suas vitórias, nem suas conquistas, nem sonhos para todo mundo. Saiba para quem você vai contar. Selecione as pessoas. Porque é muito difícil você encontrar. Na regra geral, o ser humano tem inveja do seu sucesso, tem inveja do seu crescimento. Quer copiar você, certamente depois da vitória. Mas não quer entender nem compreender o deserto que foi. Mas os dias de hoje, com internet, Instagram, esse monte de aplicativos que tem, as pessoas falam tudo. E às vezes colocam o que elas não exatamente estão vivendo no momento. Então eu vejo que a internet joga lá um monte de frustrações e a gente fica preso. É uma mentira tudo que acontece. Entendeu? Então esse bate-papo que a gente está tendo aqui é muito esclarecedor, principalmente para os jovens. Sim. Que aqui a gente está contando, através da sua história, coisas que podem agregar para várias gerações. Muito obrigado. É verdade. São 35 anos de empresa, né? E 63 anos de vida. Vou fazer agora dia 16 próximo. Certamente cada um de nós dessa idade tem história a contar. Como todos nós, independente da idade, temos uma história a contar. A minha foi de sucesso porque eu nasci em um sítio. Agora já está perto da conclusão, vou falar sobre o início de tudo. Eu nasci em um sítio onde o meu piso era de chão batido, né? Quem é mais velho entende o que é chão batido. A minha região só tinha eu, a próxima cidade, a cidade mais próxima, era a 30 quilômetros de distância e não tinha carro, tinha que ir a pé. Mas com 7 anos de idade eu fui para a cidade a pé. E voltei a pé, que não tinha outro meio de transporte. E com uns 9 anos eu já era vendedor de praça
na cidade de Uiraúna, de balinhas, e que tinha aquela caixinha que você colocava aqui, e vendia os bombons, vendia o zorro, vendia o chiclete, vendia cigarro, com 9 anos de idade, na cidade de Uiraúna. Então, isso foi uma história bacana, e quando fui para Campina Grande, depois assim, vou abrir um adendo aqui com relação ao meu pai, que também é vivo ainda, está com 94 anos. Eu digo a ele que o meu sucesso, eu devo todo a eles, mas como assim? Porque, papai, o senhor teve a coragem de nos trazer para uma grande cidade, para nos dar a oportunidade de conhecer as coisas, de conhecer pessoas, de conhecer negócios. Então, eu agradeço sempre a ele, porque senão eu estaria no sítio, se ele não fosse audacioso em nos trazer para uma grande cidade que é Campina Grande. Uma cidade de 400 mil habitantes, onde o Uiraúna tem 15. Veja bem a proporcionalidade. E eu sempre louvo e agradeço ao meu pai. Recentemente tive o privilégio aí de vida de falar isso para ele, né, de agradecer a ele por ele nos ter trazido para um grande centro e nos dar a oportunidade de negócios. Então, meu sucesso, eu não tenho dúvida, que foi do meu pai. E depois a sequência do filho, da esposa, a esposa continuou junto, né? E os filhos continuam juntos, e a família continua junto, e são 35 anos, 36 anos de casado, 35 anos. O Dan falou isso das gerações, e isso você está falando para mim acende muito uma coisa que se perdeu muito, né? Primeiro que não é nenhuma crítica, mas é uma constatação, que hoje em dia eu percebo, os jovens, eles esperam que alguém vai descobrir que eles têm um talento incrível e eles vão ter sucesso, né? E a sua geração, a minha geração, já estou com 48, nossa aqui, a gente sempre foi atrás. Não, eu quero fazer isso aqui, e a gente vai atrás e faz acontecer. É muita pedrada, muita paulada, mas a gente vai e faz acontecer. E o que você também trouxe dessa gratidão, desse reconhecimento, também se perdeu. Porque a experiência hoje já não tem, para essas novas gerações, o mesmo valor. Então, a gente fala, olha, não faz assim, porque eu já fiz dessa forma. Talvez tenha esse conflito ainda, mas eles não prezam pela experiência. Eles preferem tentar entrar na internet e achar um jeito e ir lá, mas alguém está te falando com experiência, né? Que eu até brinco, assim, quando eu vou contratar alguma coisa, eu falo, você é um especialista? Então, o que você falar, para mim, está falado. Eu não conheço. Hoje não, a pessoa fala, não, mas eu vi na internet, mas eu li não sei aonde, eu vi no TikTok, porque não tem esse respeito com a experiência de ouvir mesmo o outro, né? Isso para mim é bem emblemático, porque se a gente não tiver gratidão por quem veio antes, né, especialmente a nossa família, do jeito que eles são, do que eles tinham como material para oferecer, a gente não consegue evoluir também, a gente não consegue ir para frente, né? Não foi diferente também lá em casa, com essa geração dos meus filhos novos da internet, por exemplo. Da mesma forma. No início, não, pai, nós vamos aplicar isso aqui, vamos tal, isso aqui, que tal, é uma tecnologia, isso é novo, tal, a sua experiência é fundamental no princípio de tudo. Eu digo, tá bom, pode ir. E hoje eles reconhecem que as tentativas que fizeram diferente do caminho que eu já tinha andado não tiveram sucesso. Sim. Então, assim, da mesma forma aí, para esses jovens que estão aí querendo empreender e tal, internet, muito bom, lógico. Na minha era não tinha isso. Eu desenhava na mão. Hoje em dia você clica lá na internet e sai o desenho. Você copia. Eu não, era na mão, copiando e bordando, tudo na mão. E desenhava tudo na mão. Não tinha tudo, era manual há 35 anos atrás. Não tem essa questão. Meus filhos não foi diferente. Passou da mesma forma, depois quebraram a cabeça e compreenderam muito rápido. Viram que o caminho era aquele que o pai já tinha passado. Eu estou falando pai porque lá no Nordeste é pai, na cidade. Então já tinha passado e o caminho das pedras era aquele. Então é melhor ir pelo caminho das pedras aqui, que ele já passou e sabe onde é que estão as pedras. Não é que é contra a inovação, né? Não. Mas ela tem que vir dentro de uma base que a gente já conhece que funciona. É menos arriscado, né? Hoje eu entendo, por exemplo, eu não tenho hoje mais, vamos dizer, capacidade sim, mas não tenho conhecimento de tocar a empresa. Hoje eu não tenho preparo de tocar a empresa na tão grande evolução que houve após 10 anos deles estarem lá dentro. Sim. Então, eles adicionaram o que tinha de experiência, que tinha bom, que eu tinha deixado, o trem andando, eles adicionaram mais coisas novas de tecnologia, Sim. de empreendedorismo normal na época de hoje, mas a base, o trilho estava lá e continuou o trilho da mesma forma. Quero levantar uma questão aqui, Pena Forte. Você falou do seu pai.
E a gratidão que parece, não só parece, é nítida quando você fala dele. Atualmente, todos nós estamos vendo uma ingratidão enorme pela família. Parece que os pais se tornaram carrascos. Por mais difíceis que às vezes uma criação é, e os pais às vezes não estão preparados para educar, essa gratidão sobre o passado, porque sem esse passado você não teria se tornado quem você é. Certamente, não tenho dúvida. E eu acho que essa é uma mensagem para os jovens e para todos adultos, jovens, que não estão conseguindo se reconciliar com esse passado. O que você acha? Eu acho que isso, eu ouvindo você, foi fundamental, uma das coisas fundamentais na sua história. Bom, Henrique, bom. Obrigado aí por ajudar, contribuir com essa geração jovem também. A minha época era de disciplina total, disciplina rígida. Não tinha, né, papai, né, era a benção papai, de manhã e de tarde. De noite, chegou, passou para o pai que teve que dar a benção. Essa é a cultura da época. Hoje é diferente, né? Uma geração é outra geração, outra cultura, outra fase da vida e outra fase do mundo também. Mas o exemplo que eu tenho com a gratidão do meu pai, hoje eu tenho esse privilégio, continuo com o privilégio do meu filho, dos meus filhos, ter essa mesma gratidão a meu pai, a mim, nas reuniões, nas convenções que tem lá. Recentemente houve uma convenção e estava lá, painho que chama, nós, teve que ter um doido para ter coragem, e nós só estamos aqui, essa empresa só está aqui porque houve um doido painho que foi empreendedor, com muita coragem, com muita loucura, mas ele foi empreendedor, teve muita coragem, e nos deixou essa empresa para nós. Por isso que nós estamos aqui. Isso foi tema de reunião, de convenção nacional, que nós temos hoje representantes no Brasil todo. Hoje nós temos 35 representantes, homens no Brasil todo. Em São Paulo também temos. Então, meus filhos foram criados não na rigidez do meu pai, mas também foi criado na disciplina rígida, tá? Mas com amor. O mais importante do que tudo é com amor. Era uma disciplina de amor. Porque a gente quer sempre, nós como pais, queremos o melhor para os nossos filhos. Então, eu tratei ele com disciplina, minha esposa mais rígida do que eu ainda, porque nós viemos tudo de uma cidade pequena, de pais rígidos, mas ele hoje agradece e reconhece a importância do meu cuidar deles, da minha disciplina, da minha orientação. Recentemente ele escreveu para mim, rapaz, uma frase, um livro para mim, de gratidão por todos os ensinamentos que eu e pai e mãe deu a eles, e hoje eles estão colocando em prática, e o sucesso deles também agradece a mim pela disciplina minha e da mãe. Agora, deixa eu abrir mais um adendo. Hoje nós temos uma netinha, Sofia, tem 2 anos e 8, 9, 10 meses. Sofia passou a ver celular agora depois de 2 anos. Sem nenhum problema, sem nenhum alarde. Estava lá brincando de boneca, brincando de fazer bolo, correndo, e só teve acesso a celular depois de 2 anos. Assim como açúcar, como outros produtos, porque nós somos uma família bem estruturada, glória a Deus. Servimos sempre ao Senhor, agradecemos sempre a Deus por tudo que temos, né? Sim. O ponto-chave, o centro de todos os nossos sucessos, nós atribuímos a Ele que nos capacitou, né? Que nos deu condições favoráveis, e perseverar foi a palavra que eu permaneci. Então, hoje, Sofia, com 2 anos e 8 meses, 9 meses, já está sendo treinada para poder ser uma empresa empreendedora, para ser uma empresária. Mas saudável, vai brinca, corre, vai para a rua, briga com o menino, chega em casa rasgado, já porque também é liberado para tudo isso. Sim. Ela brinca com os meninos na rua, na escola, é suspensa também já com 2 anos e 8 meses. Mas chega em casa é disciplinada também. Mas você vê, tudo vai passando, né? Os exemplos. Se você foi grato, o seu filho é grato a você, e isso vai passando. E o negativo também, né? Porque o exemplo vai passando. Então, se a gente não é grato aos nossos pais, o nosso filho não vai agradecer a gente. E você vai perpetuando esse hábito, ou esse mau hábito, né? Eu com 9 anos estava vendendo, não era na banca, na pracinha e tal. Meu filho com 11 anos, os dois, foram para frente da fábrica
né, da empresa, que era um fundo de quintal, e tinha 26 funcionários. E ele ficava lá com uma caixinha cheia de bombons, vendendo também com 11 anos de idade. Eu já tinha uma certa condição financeira, mas não tão grande. Sim. Né? E ele estava lá vendendo, aprendendo. Naturalmente, aí as funcionárias lá compravam R$1 para aqui. Os 2 filhos fizeram isso. Meus 2 filhos, Juan, lembra demais, as funcionárias antigas já se aposentaram, vamos dizer, há 20 anos atrás, elas lembram desse fato. Eita, Renan, bem novinho, eu lembro demais, mano, tu vendendo bombom a gente. Eu comprava só para agradar seu Arão, eu não perder o emprego. Muito bom. Né? Eu comprava só para não perder o Mulher emprego. mulher sabe, hein? Mulher sabe. É, que eu estava comprando. Então, já foi os ensinamentos, né? Sim. De que... Eu acho que então essa mensagem não é só para os jovens, é para os jovens e para os adultos que estão educando pessoas. Eu acho que se os filhos não estão alcançando, né, Penaforte? Os pais também deveriam alcançar esses filhos, né? Ah, sim. Eu vejo a responsabilidade maior dos pais. Dos pais. Dos pais. Mas, Acho justo. Sem sombra de dúvida, os pais é que têm que alcançar os filhos. Porque, assim, eu falei tem uma frase que eu falei para o meu filho, numa das discórdias comerciais, e se prolongou, se elevou e aumentou a chegar à discórdia familiar. E eu falei para ele, Juan, filho, você só vai compreender o amor do pai quando você for pai. E hoje, eu tive o privilégio de receber a mensagem dele que ele enviou, dizendo que, paiinho, agradeço tudo ao Senhor, tenho gratidão. E sei que hoje eu sou um bom pai, mas compreendo que eu tenho que ser um filho melhor do que o que eu fui. Então, a cada dia que passa, eu peço a Deus de que me dê sabedoria para ser um filho melhor. Hoje ele é um filho, para mim, excelente. Não precisa mais de melhorar, porque ele já melhorou bastante. Mas para ele acha que é insuficiente ainda. Pelo todo o amor que eu dei a ele, todos os ensinamentos e gratidão que ele tem, porque ele está repassando para a filhinha. Então deixa ele melhorar, pelo favor. Se ele que está falando, deixa ele melhorar. Melhora mais. Não é ruim, né? Não é ruim. Oi, Excelente. Sim. Pode falar, Penaforte, pode falar. Não, Depois eu falo. pode. Que vinho, hein? Qual que a gente está tomando? Esse recorde, hein? Estamos tomando um recorde. É um vinho que ele fica alguns meses numa barrica de roble. Ele tem um... Subiu muito o nível, hein? Eu tenho que falar do vinho também. Que água, dá Que água, né? Ó, Jesus transformava água em vinho, hein? Eu tô esperando essa mudança aí. Aí H2O. Se você tocar nessa água e virar vinho, você não sai desse podcast mais. Nunca mais. Deixa para Jesus. Inclusive, ó, essa missão é isso é uma exclusiva dica. dele. Isso é uma dica que a gente pode deixar para quem gosta de vinho, né? Especialmente quem está começando, tudo. É que tem umas diferenças do vinho que passa por barrica, por 6 meses, 12 meses, os vinhos que não passam, né? Então a gente chama de vinho de entrada os vinhos que não têm passagem por barrica. Eles são produzidos e logo jogados no mercado para que tem uma certa qualidade. Mas quando eles vão para a barrica, eles acabam tendo, desenvolvem outros aromas, outras substâncias que dão impressões para a gente. Esse aqui eu senti bastante de defumado, baunilha. Não sou especialista, sou bebedor. Que isso, hein? Mas são coisas... especialista, hein? Eu só bebo. Eu gostaria de deixar agora também uma frase registrada aqui, um exemplo para os empresários, os patrões. É que acredite nos seus funcionários, nos seus colaboradores, vamos dizer assim, funcionários do governo. Acredite nos seus colaboradores. Eu tenho um exemplo dentro da minha empresa, alguns, mas tem um especial que eu vou citar. E vou citar até o nome dele. O nome dele é Adilson. Adilson é um matuto e era motorista da empresa. E fazia entrega dos pedidos. E surgiu uma oportunidade de uma vaga como representante da Miocha. E aí eu disse, Adilson, você tem característica de vendedor. Eu era vendedor, fui vendedor a vida toda. Lembro que eu comecei com 9 anos vendendo bombom na praça. Então, não tem como não ter experiência. A vida toda foi vendedor, fui trabalhar com medicamento, propagandista, mas era venda. E aí o exemplo às vezes você está com o diamante dentro de casa.
e vai buscar diamante fora, sem saber quais são os problemas dele, as dificuldades que ele tem. Você está com um diamante dentro de casa que precisa ser polido. Sim. E eu tenho esse privilégio que Deus me deu, essa sabedoria de poder saber selecionar as pessoas dentro de casa. Eu vou até mandar um recado para o Adilson ali, ó, direto para ele. Adilson, o senhor te elogiou aqui. Pode pedir aumento, que aqui tem grana, viu? Adilson disse, seu Raimundo, como é que eu vou ser representante se eu não tenho nem carro? E aí? Eu disse, Deus, veja bem, eu acredito em vocês. Não, mas eu não sou vendedor, eu sou um entregador. Eu disse, mas você tem característica. Então, a gente não muda a característica das pessoas. A gente melhora as características dela. Eu dou o polimento em você. Você tem característica de vendedor. Então, você vai ser treinado para ser vendedor. Vá. Mas e aí? Eu digo, vá lá na Fiat, compre lá um Fiat Uno 1000, 100A, o mais barato que tiver, novo, zerado. Compre lá. As prestações que você quiser comprar. Veja a fórmula, eu não vou ajudar em nada, eu só vou dizer a você. Se você não vender, se você não conseguir, você vai voltar para ser motorista e eu vou pago o carro. Pago todos os espíritos do carro. Assim, seu amigo, assim eu vou. Assim também, quem é que não vai? Pronto, e hoje Adilson é o representante número 1. Perdão. É o representante número 1 da empresa. Caramba. Ele tem que contar esse fato. Sim. Não precisa nem de aumento, Adilson. Acabou o aumento. Hoje ele tem gratidão a mim, tudo o que ele vai fazer, comprar, vai comprar um novo carro, vai fazer um novo negócio, vai comprar uma casa ou um terreno, ele pergunta a mim, por gratidão pela experiência que tive. Adilson era vendedor, comprava no Fiat, o último carro que ele adquiriu é o carro da nossa empresa, que a gente sempre renova. Sim. Ele comprou a SW4 nossa. Está lá com a SW4, comprou à vista. Eu digo, como é que tu vai pagar isso? Eu já tenho um crédito aí de 100 mil e o restante está no banco. Simples assim. Mas acreditar nas pessoas. Então, a experiência é essa. Dar valor, valorizar quem está dentro de casa. Valorizar a família. Hoje, o meu filho é um empreendedor de destaque na Paraíba. Hoje, a empresa, vamos dizer, multiplicou 10 vezes mais do que eu deixei há 10 anos atrás. São 10 vezes mais, não são 2 nem 3 vezes. Então, o relacionamento é dele. Hoje eu atribuo a ele hoje esse crescimento. E a mim, a criação. Que foi a parte mais dura, os valores, mais árdua. Os valores, né? Os valores, é verdade. Sim. Os valores. E mais árdua, porque você não tinha nada. Hoje tem condição, mas também é pesado o fardo para correr um trem carregado. Desse bate-papo nosso aqui até agora, tem ênfase em 2 palavras. Perseverança e gratidão. Sim. Olha. Já tem um pouco, e agora eu vou até intensificar mais, viu? Vou intensificar as 2. As duas que você falou, tem uma frase do Henry Ford que ele falou o seguinte, é melhor você treinar um funcionário e ele ir embora do que você não treinar e ele ficar na sua empresa. Eu não sabia dessa frase aí em Ford, mas fiz isso empiricamente com a sabedoria que Deus me deu. A gente quer conhecer essas camisas aí. Dá tempo ao tempo. Como que as pessoas encontram sua marca na Ford? A marca Miyoshi. Miyoshi Oficial. Está na Miyoshi Oficial, está no Instagram. Nós temos 20 lojas hoje já. Temos 3, acho que está aqui para o final do ano. Em fevereiro, no máximo, serão abertas mais 3 novas lojas. E estamos no Brasil nas lojas multimarcas. Hoje nós temos 35 homens vendendo, né? São Paulo tem? São Paulo ainda não. Nós temos um projeto para levar para o Catarina Shopping. Sim. Estamos lá em observação, esperando uma oportunidade de um espaço. Os espaços que surgiu lá no Catarina Shopping, no Outlet, ainda não atendem a nossa necessidade. Sim. Nós queremos montar uma loja grande, porque a marca é muito forte no Nordeste. Então, eu quero agradecer você, agradecer ao público, agradecer aos meus companheiros aqui também, de podcast. Mais um grande podcast, uma grande presença. Acho que enriqueceu muito as nossas vidas e vai enriquecer a vida de milhares de pessoas. E quero agradecer os nossos patrocinadores, Edivan, Pata Segura, Empório Planeta do Vinho. Pessoal, temos um link com desconto aqui na descrição do Edivan para saúde mental, Tim 10.
aí com uma palavra de Irã que fique gravada para as pessoas e para todos nós, são essas duas palavras, de gratidão sempre e perseverar sempre. E aí você vai conquistar os seus alvos, os seus sonhos, os seus projetos, com perseverança e com gratidão às pessoas. Sim. São as palavras-chave. Vamos brindar isso. Obrigado. Vamos brindar isso. Tchim, tchim. A Tchim, tchim. gratidão e perseverança. Tchim, tchim. Gratidão e perseverança.